Raze foi um dos primeiros Lycans a aparecer em tela nos filmes, assim como o primeiro a se transformar na frente das câmeras. Ele foi um amigo fiel de Lucian e acreditou na causa até o seu final. Só que ao mesmo tempo, o ator que fez o Raze é o Kevin Gribble, ou Kevin Gribble, um dos escritores para a série, o que faz dele o Meta-Lycan. O vídeo de hoje será um pouquinho diferente, pois, além de falar da história de Raze como de costume, também falarei um pouco sobre quem fez ele nos filmes, pois é muito importante para todo o contexto da saga de Underworld, uma vez que ele é um dos escritores. Espero que goste desse tipo de vídeo um pouco mais experimental. Razar'ir Khans, ou Raze, é o nome completo deste Lycan. Ele é um dos poucos personagens que tem a sua origem confirmada fora da Hungria, sendo ele do Sudão, no oeste da África, sendo também o único personagem com origem africana confirmada, uma escolha possivelmente a dedo de seu criador. A sua origem é de nobreza. Ele, nos meados dos anos de 1400, foi o filho de um sultão de sua área, que em meio a uma guerra contra os sarracenos foram derrotados e destronados. Isso fez com que ele vagasse pela Europa em busca de rumo. Isso até cair nas mãos de nobres e ser trazido como aprisionado para o castelo dos vampiros. O seu destino parecia apenas mais um dentre dos demais servos capturados em situações similares. O que nenhum deles poderia pensar, principalmente Raze, seria que ele fosse colocado no meio de uma guerra entre duas espécies de imortais que parecem querer se destruir no nível genético. Um dos pontos mais interessantes sobre toda a série é que essa trouxe um ponto diferente para toda a história de vampiros e lobisomens. Esta diz que poderíamos ter muito mais do que apenas o aspecto sobrenatural, que seria possível, até mesmo mais interessante, trazer algo mais genético e científico. O ator e escritor Kevin é o grande responsável por essa ideia, já que ele usou da sua formação em microbiologia para trazer esse aspecto para o filme. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do conteúdo. Então, eu peço que você dê aquele like, comentário e também se inscreva no canal. Ajuda muito no desenvolvimento de melhores materiais para saber o que vocês estão gostando para poder continuar fazendo cada vez mais. Os nobres e os prisioneiros são atacados por um grupo de lobisomens e um bando de mercadores da morte liderados por Sonya chegam para tentar salvar a todos, só que eles ainda assim estão em maior número e a fúria dos lobisomens é muito grande. É neste momento que Raze, ainda em seus grilhões, tira o capuz e tenta começar a lutar contra as feras. Ele é o primeiro e possivelmente o único humano desarmado que consegue enfrentar e nocautear de alguma forma um lobisomem sem ser dilacerado no processo, até mesmo conseguindo ganhar de um deles de certa forma. Ainda que possamos teorizar que aquele era um lobisomem fraco, ainda assim é um grande feito. A situação se torna quase que impossível de se ganhar. É quando Raze vê pela primeira vez Lucian. Ele salva todos, incluindo o seu grande amor, Sonya, e também o seu braço direito por muitos anos e por muitas batalhas. Ainda que se demonstrando um guerreiro incrível, foi jogado na prisão ao lado da cela de Lucian. Os dois começam uma amizade naquele momento quando Raze dá água para o Lycan, ao mesmo tempo que mostrando para ele suas habilidades como líder, e Raze aprendendo um pouco mais sobre os lobos. Os vampiros se viam em uma situação complicada de terem que reforçar as suas defesas e para isso precisam de mais Lycans para servirem de guardas durante o dia e começam a transformar prisioneiros em lobos. E nessa remessa está Raze, que momentos antes fala que isso seria uma maldição. E este não é bem um furo de roteiro, pois não faz nenhum erro de continuidade, mas é uma oportunidade perdida. Quem transforma Raze em Lycan é Lucian, e isso tendo em mente toda a importância dele na série e em todo, afinal, onde se mostra a transformação é um filme gravado depois dos originais. Isso deixaria o laço entre eles ainda mais forte. Com o tempo de prisão e o relacionamento entre Lucian e Sonya chega a um ponto que eles precisam tomar alguma atitude, ao mesmo tempo que ele e Raze também criam uma grande amizade e colocam em prática um plano de escapada, e com tamanha fidelidade dele com Lucian também. A escapada dos Lycans é um sucesso parcial. Alguns deles conseguem fugir e outros ficam presos em estacas.
Raze fica no grupo que consegue fugir, e aqui servirá novamente com a vontade de Lucian contra os vampiros e seu braço direito na sua ausência. Os Lycans conseguem fazer uma aliança com os lobisomens. Com isso, eles conseguem os números para atacar diretamente o castelo dos vampiros. Só que ainda assim eles tinham duas vantagens: alguns presos e Sonya, que ainda fosse filha de Victor. Lucian sabia que ele faria de tudo para acabar com seus inimigos. Conforme Kevin, uma das inspirações para fazer a história dos filmes foi a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Só que ao invés de classes sociais, temos duas espécies totalmente diferentes. E o ódio entre as famílias é muito mais do que um ódio antigo, sim uma batalha pelo controle e pelo poder. Só que tem um outro segredo ainda mais sombrio. Raze espera na floresta pelo sinal de Lucian e algum tempo depois ele ouve o uivo dele das muralhas do castelo. Então encabeça o ataque contra os vampiros. Ao subir pelas muralhas, Raze é quem tira os projéteis de prata do corpo dele e ajuda o seu líder a se recuperar. A batalha no castelo é árdua. Os Lycans e lobisomens têm um grande número e se aproveitam do quase despreparo de todo para conseguir uma das maiores vitórias que eles já conseguiram. Raze e Lucian são parte muito importante no combate. Raze por conseguir acabar com vários vampiros e Lucian ao enfrentar Victor e o derrotar em combate. Ao final deste arco, Raze diz para Lucian que aquela seria o fim, e Lucian responde que este seria apenas o começo. Talvez soubesse que Victor tinha escapado, ou ainda mais, possivelmente, que Marcos e Amelia tinham sobrevivido, e que eles voltariam. Durante os próximos anos, Raze e Lucian se tornam grandes amigos, com Raze se tornando o segundo em comando do primeiro Lycan. Aquele que um dia foi o príncipe, agora tem uma lealdade infinita pelo primeiro dos Lycans. E para terminar com a guerra, Lucian tem o plano de fazer um híbrido. A próxima vez que vemos Raze é quando ele está num encalço de Michael Corvin, um potencial portador do Corvinus Strain. Enquanto eles seguiam o ainda humano, Raze e mais um eram seguidos por vampiros, e um deles seria Celine. Raze, ao perceber os vampiros, começa um combate no meio da estação de metrô. Esta é a primeira vez que os vampiros têm algum contato com as balas de UV, o que surpreende Celine. Os Lycans fogem para dentro do metrô, enquanto ela corre atrás deles. Ela acaba com um deles enquanto tem um confronto com Raze, que é acertado por duas shurikens de prata, ou seja lá o que for aquilo. E é o que é mais impressionante, ele vive. A vampira ouve os sons de outros muitos Lycans e prefere voltar para a base para restabelecer as suas forças e relatar os seus achados, enquanto Raze, em um ato de irmandade e lealdade, carrega o corpo de um irmão de volta para a sua base. Ele consegue sobreviver e andar por muito tempo com muita prata em seu corpo, ficando com os projéteis nele por muito tempo, sendo retirado por Singe tempo depois. E isso é um feito que mostra quanto ele é forte. Isso é algo que poucos Lycans seriam capazes de aguentar, mostrando todo o seu poder e também, em breve, ouviremos a voz dele, que por incrível que pareça, não foi alterada, é algo que Kevin faz naturalmente, assim como ser extremamente forte. Ele não consegue voltar com a amostra de Michael, isso devido à intervenção. Também foi seguido, ou pelo menos é o que Lucian pensa, e parece que ainda que o sangue Lycan não afete tanto assim ele, ainda tem seus ataques de raiva. Neste momento, Lucian já tinha uma aliança com Kraven, o vampiro que mentiu sobre a morte do Lycan, para algum dia as duas espécies terem alguma aliança. A próxima missão de Raze é de eliminar uma das vampiras mais antigas de todas, a Mia, e coletar o seu sangue. Ele comanda o grupo de ataque de Lycans e embosca a vampira e sua corte em um trem, enquanto os vampiros que deveriam fazer a sua segurança atraem todas elas a mandos de Kraven. Isso enquanto Lucian já tinha uma amostra de Michael e precisavam dele mais do que nunca. Eu sei, toda vez que eu falo sobre a morte da Mia, sempre vou para o mesmo ponto. Mas, dessa vez quero remendar um pouco o que eu falo e apresentar um conceito um tanto mais amplo. Ainda que não concorde totalmente com, mas faz um pouco mais sentido. Não quero dizer que ela deveria estar viva ou nada do tipo, e sim que deveria ser um tanto melhor a morte da Amelia. Raze e seus homens emboscam Amelia e a sua corte. Todos eles parecem totalmente desarmados e também sem nada de prata para conseguir lutar de volta, enquanto os homens de Kraven não fazem nada sobre o assunto. Ainda assim, é uma morte que não faz jus à anciã, principalmente pelo que vemos depois com Victor.
Ele também é encarregado de retirar o sangue de Amelia para que o híbrido seja feito. O plano de Lucian é de misturar as duas linhas de sangue em Michael, que estava no poder dos Lycans, com os genes dele e de um vampiro poderoso, no caso Amelia, para que o híbrido ficasse muito forte. O envolvimento direto dele no processo é muito interessante, pois, conforme Kevin, uma das analogias para o filme seria o relacionamento entre pessoas em situações diferentes, sendo por etnia, social ou, neste caso, monstros. Um ponto que faz sentido quando se olha um pouco mais de atenção para algumas cenas e contextos. Com a sua missão cumprida, Raze volta para seu esconderijo para ter toda a sua vida destruída pelas criaturas que ele lutou boa parte de sua vida para derrotar. Ele encontra Lucian em um estado entre a vida e a morte. Isso causa grande raiva e tristeza no Lycan. Tomado pelo luto e pela raiva ao ver um grupo de mercadores da morte passando, ele consegue pegar um deles desprevenido para um combate. E ainda que o vampiro tivesse chicotes de prata, Raze consegue vencer o seu inimigo. Isso mostra novamente o quanto ele é resistente ao material e tem grande estamina. Ao terminar com o mercador, Raze sente a presença de Victor muito próximo. Em um ato totalmente inconsequente, ele pula para o combate contra o ancião. E infelizmente este é seu fim. Victor torce seu pescoço e encrava a espada de prata, dando fim ao príncipe Lycan. Voltando mais uma vez no assunto da Amelia, este é o momento perfeito para compreendermos o furo. Amelia e Victor são praticamente equiparáveis, são os dois vampiros transformados por Marcos e possivelmente têm experiências de combate muito parecidas. Então, Victor consegue derrubar Lycans com as tão forte que nem mesmo a regeneração e resistência de Lycans antigos aguentam, sem o uso de prata, e Amelia não consegue nenhum feito parecido, tendo em vista que foi o Raze que conseguiu acabar com ela, isso sem munição mover, pois precisavam do corpo, coisa que essa munição não deixa para trás. A vida de Raze tem um final trágico, porém um tanto inevitável, quando se coloca contra as forças dos vampiros naquelas épocas. Victor e seus mercadores eram uma força tremenda, principalmente com todos os recursos acumulados por séculos de dinheiro de proteção dos humanos. E eu gosto de chamar Raze do Meta-Lycan, isso pois ele é um personagem muito interessante que funciona em vários níveis. Primeiro, por ser um dos escritores principais dos roteiros e ter trazido tantas coisas ótimas para o enredo, tenho certeza que sem a sua participação seria somente mais um filme genérico de vampiros e lobisomens. Além disso, o personagem serve muito bem como um ponto de poder para entendermos melhor o quão fortes são algumas criaturas. Ele consegue enfrentar o vampiro mercador sem nenhum problema, mas não aguenta com um super ancião que fica de igual a igual com um híbrido, demonstrando o quão fortes essas criaturas podem ser. Raze é o Meta-Lycan, é o meta-personagem fascinante de se entender. Ele, além de um Lycan extremamente forte, também é um dos responsáveis por trazer essa obra para nós. E toda essa minha série de vídeos nem seria possível sem a colaboração desse grande escritor, mais conhecido por nós como Raze. O personagem também nos serve tanto como um ponto de força como um social para muitos elementos do mundo de Underworld. Ele acompanha Lucian por muito tempo e se demonstra muito forte, conseguindo sobreviver ao prata em seu corpo, como poucos conseguem depois. Isso além de ser um grande aspecto importante para o ator, pois ele disse que, e também escritor e microbiólogo, que ele diz que antigamente só conseguia fazer papéis muito pequenos no cinema e que este papel, ele atuando e também escrevendo, foi o seu grande destaque no mundo. Ele fez alguns outros filmes, o último filme que ele participou como produtor foi Frankenstein, ou Eu, Frankenstein, que não é a melhor das sagas, mas que tem uma ideia de anjos contra gárgulas e tal. É uma série, é um filme, na verdade, que era pra ser uma série que é bem mediano, mas eu não acho que a gente pode julgar o escritor só por causa desse filme. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o Underworld e o que ele trouxe pra gente e o que ele pode trazer ainda mais. Ele parece extremamente criativo, bíblias, coisas mais sobrenatural, genética, monstro, coisas que eu amo, muitos de vocês também amam muito. Então, ele é um grande escritor aí que, quem sabe, fará ainda muito mais obras pra gente olharmos, vermos, dissecarmos, entendermos, estudarmos. Então, é isso aí.